Salve, amigos da Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez para falar de pós-graduação, meu querido Vinícius. Isso aí, Tiago. Estamos com mais um Tiago Meira de Carvalho. Ele é estudante da Ó, UTS, uma das melhores universidades aqui da Austrália. Ele vai contar um pouco mais da experiência dele de sair da Europa e vir para a Austrália fazer o seu mestrado. Tiago Meira, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ô, Thiago, peraí, meu, mas você saiu da Europa, velho? Que papo é esse? Pois é, eu morei lá, foram de 7 a 8 anos, né? Primeiro eu fui para a Itália, passei 7 meses na Itália para... Cismei que queria estudar italiano, sem motivo algum, assim. E nesse período que eu estava lá, eu fiquei trabalhando remoto para uma empresa do Brasil e acabou que uma concorrente da empresa que eu trabalhava, que era de Belo Horizonte, a empresa é tcheca, e eles me chamaram para mudar para a República Tcheca e eu fui. Caramba, e você foi morar onde? Em Praga? Então, primeiro, os três primeiros anos foram em Brno, no sul da República Tcheca, já a caminho da Áustria, né, de Viena. Depois a empresa me transferiu para Praga. Aí, nesse meio tempo, eles me mandaram para alguns outros lugares. Eu tive que ficar em São Paulo por 3 meses em Berlim, enfim, alguns outros lugares também. Caramba, que Caramba, você virou um experiência. cidadão do mundo, então. É, um bocado. Eu tive a experiência também de morar antes nos Estados Unidos, por 7 meses, na época da faculdade, da graduação. Então, já rodei um bocadinho também. Pô, E o velho. Tiago, que ele falou que ele trabalhava para uma empresa de Belo Horizonte, ele já se entregou de onde ele é, né? Além do sotaque, né? É, exatamente. E o que que você fazia nessa empresa aqui? Enfim, primeiro na empresa brasileira, acredito, né? E depois na empresa tcheca. O meu background assim, é em marketing, né? Então, eu graduei em Belo Horizonte, comunicação social com ênfase em propaganda. Marketing e propaganda, basicamente, e eu fui trabalhar em agência quando eu estava no Brasil. Então, eu fiquei trabalhando em agência de publicidade por 5 anos. É, Depois, em Belo Horizonte, abri uma empresa que era de EdTech, né? Que a gente chama de empresa de tecnologia. É uma plataforma que te possibilita criar anúncios na época do Facebook, chamada Easy Like. E depois disso, eu fiquei lá um ano. O meu chefe, que é o Daniel Coquieri, que depois fundou a Bitcoin Trade, etc., ele me deixou trabalhar 6 meses da Itália, e nesse meio tempo surgiu essa oferta de ir para Praga. Mas o background basicamente em propaganda, assim, e lá eu era account manager. E depois virei customer, eles mudaram o nome, né, para Customer Success Manager. Uhum. Pô, que barato, hein, cara? Uma experiência interessante essa de já migrar para o virtual um tempo atrás, né? Eu dei sorte, né, de ter muita gente ainda que é resistente, né, à questão do trabalho remoto. É, Aqui na Austrália, especificamente, eu trabalhei em alguns lugares que eles não eram tão abertos a isso, mas aí já é mais uma questão cultural. Tem gente que não se adapta tanto, ou que sente que tem menos controle sobre o empregado. É, mas lá, essa empresa específica, ele era bem aberto, assim, então, que bom que deu tudo certo. Uhum. E aí você que fez a escolha pessoal de morar na Itália, enfim, aprender italiano, viver uma outra cultura, é isso? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, que foi para passar esses 7 meses nos Estados Unidos, que me abriu a cabeça, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, eu gostei demais disso, eu preciso fazer isso mais vezes. E acaba que vira um pouco de vício, assim, né? De querer sempre ir mudando para ir conhecendo novos lugares, novas culturas, assim. Minha namorada brinca comigo e fala, agora chega, né? A gente pode ficar em Sydney já, só na Austrália que já tá bom. Você não precisa fazer plano nenhum para mudar para outro lugar, não, que já é o sétimo, o quinto país, alguma coisa assim que eu tô morando, né? Então, Isso é engraçado, né? Porque quando a gente está preso num lugar, em um trabalho, a gente almeja essa liberdade.
né? E é uma coisa realmente maravilhosa, uma baita de uma experiência. Mas depois de alguns anos como nômade, dá vontade de você ter uma rotina, estar num lugar só, né? Criar um pouco mais de raízes. Você concorda com isso, Thiago? Concordo, assim, eu fiquei muito tempo meio que procurando um lugar que eu chamasse, esse lugar é meu, eu pertenço a esse lugar, assim. E quando eu vim aqui para a Austrália, por volta de 5 anos atrás, para visitar um amigo meu, de Belo Horizonte também, eu senti que a Austrália poderia ser esse lugar, assim. Então, foi até um dos motivos que eu decidi, me mudar para cá, para fazer o MBA aqui, e não em outro lugar. Ó, pô, que bacana, hein, cara? E quais são as diferenças que você percebe, assim, que te atraíram tanto para a Austrália em relação à Europa, o Brasil, Estados Unidos, enfim, o mundo, né? Como você já falou aí. Quando eu vim para cá 5 anos atrás, eu fiquei impressionado com o tanto que as pessoas são simpáticas e são relaxadas. Assim, você vai num café, a pessoa tá feliz em te servir, é uma coisa diferente que eu não. Eu tinha experiências diferentes na República Tcheca, né? O pessoal lá é mais frio, mais sério, até às vezes meio rude, assim, com você, mas você vê que é uma coisa cultural, assim. Quando a gente veio para cá, tanto eu quanto minha namorada, ela é tcheca, nós ficamos muito surpresos, assim, com o jeito que as pessoas te tratam em serviços comuns, né? Você vai no café, a pessoa te trata bem, numa loja, alguma coisa assim. Então, isso já foi um dos motivos que fez a gente querer vir para cá, né? Que a gente achou diferente da República Tcheca. É, a escolha da Austrália foi uma combinação de fatores. Então, foi essa questão, foi a questão climática, foi a questão financeira também, no sentido, por exemplo, se quer fazer um MBA, né, igual eu estou fazendo, para fazer nos Estados Unidos, sai muito mais caro. Eu acho as pessoas aqui, eu morei nos Estados Unidos um tempinho, eu acho as pessoas aqui mais fáceis de lidar, né? É, a outra opção era o Reino Unido, mas muito frio, as pessoas também são frias, é tudo muito caro também. Eu acho que a Austrália é o melhor em todos os sentidos, assim, questão climática, questão das pessoas, a qualidade de ensino aqui é excelente também, é uma coisa que eu fui aprender depois que eu escolhi a faculdade ou durante as pesquisas que eu fiz para escolher a faculdade. É isso E aí. realmente a UTS é uma referência na área de tecnologia e na área de gestão também, né? O Business School da UTS é bem legal. Eu tenho amigos, né, que moraram comigo em Sydney, durante o mesmo período, fizeram os seus cursos na UTS e hoje realmente assim conseguiram implementar aí o conhecimento adquirido e estão muito bem nas suas carreiras, né? Então é uma instituição de ensino sensacional e super high-tech. Eles recentemente, não tão recentemente mais, mas nos últimos anos investiram muito também no desenvolvimento do campus. Fala um pouco mais sobre essa experiência no campus da UTS, que tem como uma das características estar bem no centro de Sydney, né? Sim, esse foi um dos motivos, né? Eu estava entre a UTS e uma outra faculdade. É, as duas eram similarmente ranqueadas. Um ranking que eu olhei, por exemplo, foi o ranking QS, né? Que acabou que a UTS depois foi progredindo e hoje em dia ela está no top 100 do mundo. Mas foi a localização, a estrutura. Se você me perguntar quantos prédios a UTS tem ali no centro, eu não sei te responder. Eu acho que são mais de 20. Ah, um dos prédios, a estrutura deles é realmente fantástica, assim, né? Não só a questão é, física, né? A questão de ter vários prédios, etc., mas toda sala de aula tem projetores, 2 projetores ou 3. Ah, eles têm microfones nas salas também, um microfone na tela para o professor colocar, outro microfone para a sala quando vai compartilhar ideias, eles vão passando, né? Então, assim, a estrutura é impressionante, assim, eu nunca experimentei nada assim no Brasil, não, sabe? Foi um dos motivos também de escolher a faculdade.
Pô, que bacana, ô, Thiago. Agora é o seguinte, cara, como é que funciona o mestrado na Austrália, cara? Explica um pouquinho melhor para quem está, de repente, pensando numa pós-graduação na Austrália. Acho importante até falar assim, na hora que eu fui escolher, uma das minhas preocupações foi a questão do inglês, né? Pô, será que eu tenho um inglês suficiente? Será que eu vou conseguir contribuir durante as aulas? Não vou conseguir entender tudo? É, não precisa se preocupar, assim, se você passando no IELTS, né, que é uma das coisas obrigatórias que você tem que fazer para passar, você com certeza tem a capacidade de fazer as aulas. Os professores são super tranquilos nessa questão também. Existem vários estudantes que você vê que o inglês ainda não é fluente, principalmente estudantes da Ásia, né, que é um pouco mais complicado para eles conseguirem comunicar. Então, a língua em si é uma coisa que eu preocupava muito, mas eu acho que não precisava preocupar tanto. A outra questão é mais a questão de adaptação ao estudo, assim, né? Ele é bem diferente do que é no Brasil. Então, assim, em várias aulas você se prepara antes, você chega na aula e o professor vai te perguntar, vai perguntar para a turma quais são as dúvidas, já, né? Antes de começar a explicar a matéria toda. Então, é questão da preparação antes da aula em si, já chegar preparado, já ler tudo que tem que ler, ou parte de tudo que tem que ler, para ser sincero, você vai ler todos os livros recomendados e required também, você não tem jeito, assim, para mim não tem jeito, porque é realmente muita coisa, então é questão de priorizar, se preparar o máximo que puder, eles compartilham muitos vídeos também, então assim, a questão, para mim, foi a questão da preparação para a aula e estar sempre ligado, participar das aulas em si. Eles, é uma faculdade que requer interação, né, entre os alunos e o professor também. Então, essa é uma coisa para considerar quando estiver pensando em vir também. Bem interessante esse esquema, hein, cara? E, na verdade, é você que trabalha, né? É um pouco como um doutorado também. O curso depende de você, no fundo das contas, né? O professor está ali para te orientar e tal, mas quem aprende, quem corre atrás das informações é o aluno. O professor, vários professores até falam, eles falam isso, né? Eles falam assim, tem muita gente, tem muita gente não, mas tem gente que vai para lá para passar, né? Então, assim, o professor falou, ó, você vai fazer o mínimo esforço, você vai passar. Você vai passar com o mínimo para passar o PES aqui é 50, né? Em 100. Mas se você realmente quer aprender, tudo foca em aprender, interage com o professor, se prepare para as aulas antes, porque, consequentemente, quanto mais esforço você fizer, maior vai ser a sua nota, né? Então, É o esforço a partir do primeiro dia, né? É saber se organizar muito bem, porque, cara, se você perder o fio da meada, gera um estresse gigante, né? Então, é ter o seu calendário muito claro, o seu plano de estudos claros e não parar nenhum dia até você entregar o último assignment ou fazer a última prova, senão fica para trás. isso é bem importante, porque uma matéria vai linkando na outra. Por exemplo, hoje, esse semestre eu estou fazendo economia. É, Tem uma semana de aula que eu perder, se eu perder ela e não ler os materiais que tem que ler, etc., eu não vou entender a próxima. Porque eu preciso entender aquele princípio ali para entender a próxima, para a próxima, para a próxima. Então, são sempre todas linkadas, assim. Então, é muito importante, assim, toda semana você sentar, estudar, ler as matérias, né, entender o que tá sendo explicado, assim. Tiago, e no esquema do mestrado aí na UTS, você tem um projeto específico, algum projeto que você está trabalhando para concluir no final do curso, ou simplesmente são aulas diferentes que você tem que passar nos assessments e com isso você conclui o curso? Como é que funciona aí a parte da tese, vai, final? É que não tem uma tese final, né? É importante você sempre passar das matérias necessárias. No meu caso, a UTS, na verdade, ela tem uma estrutura bem aberta, no sentido de escolha de matéria, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo MBA com ênfase em gestão, né? Em management.
Vários outros colegas escolheram algumas outras. Então, assim, o primeiro semestre de aula, todas as matérias você vai fazer com as mesmas pessoas, e a partir do segundo semestre já começam em pessoas de cursos diferentes. Então, por exemplo, esse semestre eu estou fazendo gestão de projetos. Gestão de projetos, a grande maioria é o pessoal que está fazendo master em supply chain, né? Por exemplo. Então, isso vai trocando, e aí eu vou ter que ir passando a cada matéria, e no final do curso eu não tenho que fazer nenhum. Já são todos os assessments de cada matéria, mas eu não tenho que fazer um projeto final, não. Uhum. Tem uma diferença entre o Master by Coursework e o Master by Research, né? São dois programas com características diferentes. Seria a diferença do stricto sensu, lato sensu no Brasil. Isso. Então, assim, existem mestrados em que eles são muito mais uma preparação para depois você fazer um doutorado com uma ênfase em pesquisa muito grande. A maioria dos mestrados na Austrália são Masters by Coursework, com essas características que o Tiago nos trouxe, né? Então, você faz as matérias, você tem os assignments para aquelas matérias, passou na matéria, enfim, passou em todas as matérias, concluiu o curso, né? Então, quando você for escolher o mestrado, é importante você entender essas diferenças também. E você está tendo suporte, Tiago, porque assim, uma coisa que fez muita diferença na minha graduação, a gente antes de começar, você estava comentando das dificuldades do primeiro semestre, né? Que é sempre o mais difícil, depois você pega a manha do negócio e aí engrena. Mas você está utilizando aquelas ajudas que a universidade oferece? Quais são os serviços de suporte que eles oferecem para o aluno internacional? Bom, são vários, na verdade, né? Assim, o primeiro semestre, como tem algumas matérias que chamam de capstone, né? São as principais do curso. Antes de começar, você tem que fazer um assessment que eles chamam de EUPELA. É basicamente questão da língua, né? Então, assim, se eles verem que você, em outras palavras, vai passar aperto por questão de língua, etc., você faz esse teste, né? Você tem que fazer esse teste, é obrigatório. Se você não passar, eles te mandam. Você continua fazendo seu curso, pelo que eu entendi, mas eles te mandam para aulas complementares de inglês, especificamente acadêmico, etc., para te preparar, né? Então, isso já é um ponto positivo. Tem a outra questão também que eles têm uma estrutura que eles chamam de UTS Helps. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer matéria, você entra em contato com a UTS Helps e eles vão te dar o suporte, te ensinar, te ajudar a estudar também. Tem muita gente no início que tem dificuldade de como estruturar os estudos, né? Pela questão dos estudos que na Austrália ser diferente do Brasil. Uma coisa que eu tive que foi, do primeiro semestre, eles te dão a opção, eu esqueci o nome do programa agora, mas eles te dão a opção, eles te conectam com um estudante já da UTS, que já está no segundo, terceiro semestre, e para você especificamente pegar essas dicas, né, de estudo, como se adaptar à faculdade, porque realmente no primeiro semestre é muita informação, assim, né? Você está acostumando tentando adaptar a vida na Austrália, com a faculdade, de repente ver aquele tanto de matéria, algumas delas pesadas, né? Eu tive gestão financeira no princípio, então, assim, é legal que eles te direcionam, né? Te dão, te prestam auxílio, né? Eles te conectam com outras pessoas, etc. Então, especificamente, esse programa de conectar com outras pessoas me deu uma luz, assim, de como estruturar meus estudos, como que eu posso me organizar melhor Isso aqui. aí. É um esquema de tutoria, né? Ali no doutorado a gente tem isso também, né? Um suporte dos nossos colegas mesmo, né? E a gente aprende muito trocando ideia, exato, com quem está na mesma situação que você, né? Agora é o seguinte, Tiago, você chegou para fazer o mestrado aí em Sydney, e como é que funciona as outras áreas da tua vida, cara, com a tua companheira? Como é que funciona essa adaptação a vida da Austrália, cara, o dia a dia? Você está trabalhando ainda no Brasil, remotamente? Como é que está a tua situação de trabalho? Quando eu mudei para cá, eu pedi demissão do trabalho da República Tcheca que eu tinha, né? Uhum. E depois, quando eu vim para cá, no momento que eu mudei meu LinkedIn, todo dia tinha um recrutador mandando mensagem. E geralmente você vê isso para desenvolvedor
né? De site, etc., programador. Agora deu uma diminuída, né? Tipo, o mercado tá desacelerando e etc., mas foi bem fácil, bem tranquilo, assim, conseguir achar alguma coisa, mesmo tendo alimentação de part-time. Então, eu trabalhei numa agência por um período curto, agência de publicidade, é, sabendo que aqui é bem tranquilo de, de achar outras coisas, né? Eu não gostei muito de lá, então eu pedi para sair. Um mês depois já estava trabalhando em outro lugar, Ó, também de part-time. Então, essa foi a parte de trabalho minha foi bem tranquilo. Da minha namorada foi mais tranquila ainda. Assim, ela depois de um mês que a gente estava aqui, ela já conseguiu um trabalho full-time, está lá até hoje, é, fez vários amigos lá, inclusive vai começar uma empresa pequenininha com uma das amigas dela de trabalho. ó. Então, essa adaptação foi bem tranquila. Para mim, eu sabia que para mim ia ser mais tranquilo pelo tanto de mudanças que eu já tive, né? Então, eu me acostumei. Para ela, eu achei que ia ser mais complicado, que ela ia passar algum aperto. Nada. Super Uhum. tranquilo. Eu acho que, no início, eu acho que eu sentia mais falta de lá do que ela de lá, que era estranho, porque ela é da República Tcheca, mas foi bem tranquilo, assim. Caramba, velho. Ô, meu, e vocês falam em que língua, velho? A gente conversa em inglês. Eu não falo. Eu morei 7 anos na República Tcheca, mas eu não fiz muito esforço para aprender. Se você não faz esforço para aprender tcheco, você não aprende. É, a gente fala inglês o tempo inteiro em casa. Desde lá quando a gente estava morando lá também. Uhum. E, Brant, você sabe que esse perfil de casal, né, é o perfil que a gente vê que tem muito sucesso nos cursos de mestrado, porque, né, obviamente aqui você tem que pagar, né, os FIIs eles não são tão caros quanto o custo dos Estados Unidos, mas tem um custo também elevado para você fazer um mestrado na Austrália, né? Mas o legal do casal é que o estudante pode trabalhar ali aquelas 48 horas a cada 2 semanas, 48 horas a cada 2 semanas durante as aulas e período integral durante as férias, mas o cônjuge pode trabalhar período integral, sem restrição. Então, isso viabiliza que, se você tiver um investimento inicial para pagar o primeiro semestre, viabiliza que, por meio do seu trabalho na Austrália, muito provavelmente você consiga arcar com o restante dos custos que você vai ter durante o programa. Então, isso é muito interessante, em relação à Austrália especificamente, né? Ah, facilita muito, cara. Facilita demais, inclusive, porque é como o Thiago falou, né? Mesmo trabalhando part-time, você já ganha o suficiente para pagar aquelas contas básicas, né? Eventualmente até a tua faculdade, mas com a tua companheira trabalhando full-time, você fica mais tranquilo, né? Que as contas estão pagas, basicamente. É isso mesmo, Thiago? É isso mesmo. É uma das coisas que por exemplo, quando eu mudei para cá, eu já tinha na cabeça, eu falei, vou trabalhar trabalhava no princípio em lojas, né, em cafés e etc. Porque eu achava que de part-time eu não ia conseguir nada na minha área. E não foi o que aconteceu. Na verdade, como eu particularmente não tenho experiência em retail, né, em cafés e etc., para mim, é muito esquisito falar isso, mas para mim é mais fácil conseguir alguma coisa na área de marketing, que é minha área principal, do que trabalhar em loja. Atualmente, eu preferiria trabalhar em loja porque te traz menos estresse no dia a dia, né? E te dá um retorno financeiro bom também. Dá para você viver aqui em Sydney, que é uma cidade cara, tranquilo, ainda juntar um pouco, né, para ajudar a pagar a faculdade. É, Minha namorada também, ela nunca precisou, assim, ela também pensou em trabalhar em lojas, etc. no início, mas logo de cara foi trabalhar na MYOB, né, que é uma empresa de accounting aqui, na área de sales, que é a área dela. Então, assim, tem de tudo. Se você quer trabalhar na área de retail, etc., você vai achar, quer trabalhar na sua área também, muito possivelmente você vai encontrar alguma coisa, assim, se você já tiver experiência e tal. Eu tive contato é, com outras pessoas do Brasil, que foi a mesma história, né? A pessoa veio para cá com a intenção, né, de trabalhar em outras coisas, mas achou na área dela e está lá trabalhando.
na área que ela é formada. Então, isso foi, pegou de surpresa, assim. Que Uma dá para fazer surpresa o que boa, você né, quer Thiago? fazer. Desculpa, Tiago, eu estava falando aqui, você pode alimentar os seus sonhos porque você eventualmente você vai conseguir fazer aquilo que você quer. É basicamente isso, assim, é você que monta o seu próprio caminho, né? Você cansou de trabalhar na sua área, falar, preciso de 6 meses fora da minha área, que é trabalhar em outras coisas, num café, que é um ambiente mais relaxado, etc. É bem assim, se você não tiver experiência, tem o governo de New South Wales, se não me engano, oferece alguns cursos, tem algumas coisas nesse sentido que facilitam. E, Tiago, você pensa em, depois de terminar o mestrado, continuar trabalhando alguns anos? Você tem, muito provavelmente, direito ao visto 485, que é aquele visto de trabalho pós-estudos. Esse visto deve, ser aprovado por mais 3 anos. Você pensa em ficar trabalhando aqui esse tempo? Penso, eu tenho, assim, apesar do part-time ter bastante vaga na minha área, assim, no full-time é uma coisa impressionante. Tem muito mais, né? Que é normal de acontecer. Então, eu quero ter essa experiência também de trabalhar full-time aqui na Austrália, pelo menos por mais 2, 3 anos. Nesse meio tempo a gente vê o que vai acontecer, né? Se a minha namorada vai querer ficar também, porque eu acho que ela vai. Afinal de contas, ela está abrindo uma empresa com a amiga dela. É, então vamos ver, mas a ideia é essa mesmo, é ficar por aqui. Talvez, não sei, mas não, talvez um pouquinho mais afastado do centro de Sydney, porque atualmente eu fico bem perto, né, para ficar perto da faculdade. Tem algumas atividades da UTS que eu faço também por fora, né? Que são, por exemplo, a UTS tem um clube de consultoria, né? Que às vezes fazem alguns workshops, tem um clube de tênis, tem um clube de futebol também para quem é de futebol, né, quem gosta de futebol. Então, assim, a UTS junta uma moçada ali, você paga um FII bem pequenininho, uma coisa de 10, $15, alguma coisa assim, para fazer parte daquele clube, e eles organizam jogos, etc. Eu faço isso com o de tênis, né? Então, assim, tem aulas aqui no centro da cidade que são é, bem mais em conta também, ficam mais baratas para fazer aula de tênis, ou às vezes eles fazem o social tênis, que eles chamam da UTS, que pega 8 estudantes, coloca na quadra lá e você joga, etc. Então, assim, tem várias coisas nesse sentido também. A UTS não é só a parte de estudos, mas eles organizam outras atividades, mas já pulando em outro assunto, né? Então, Tiago, conta pra gente, o que que é o Australian Lifestyle para você? Eu acho que é um estilo de vida mais relaxado, assim. É óbvio que eles levam trabalhos e estudos também bem a sério, né? Mas é uma coisa assim, fora do horário de trabalho, por exemplo, né? Fora do horário de estudo, você vai. Eu pego um ônibus aqui, meia hora eu tô na praia, ou então vou jogar meu tênis ali, vou fazer alguns esportes. Eles são muito ligados a esportes. Então, eu diria que é muito isso, assim, é um estilo de vida mais completo, assim, né? Não é tão focado do trabalho, trabalho, trabalho. Então, eu acho que é isso, é um estilo de vida mais tranquilo, assim, mais laid back mesmo, igual muita gente fala, né? Mas é um estilo de vida mais completo, assim, né? Você faz basicamente o que você quiser fazer, gostar de fazer, atrelado ao trabalho ou alguma outra coisa. São opções de vida, são mais opções de vida, eu diria, que você tem a fazer essa possibilita outras escolhas também. Então, Thiago, boa sorte aí para você no resto da tua jornada aí na Austrália. E pelo que eu estou entendendo, Vini, essa jornada vai longe, hein? Vai longe, vai ter muita história para contar ainda. A gente também aproveita para te desejar muito sucesso na sua história aqui na Austrália. E foi muito legal. A gente quer aqui, por meio do podcast, motivar as pessoas, por meio dos estudos, a alcançarem coisas incríveis, né? Então, eu acho que você é um grande exemplo, escolheu uma boa universidade e vai ter realmente um caminho brilhante pela frente. Sucesso, Thiago. Obrigado pelo convite e obrigado ao Australian Center também por possibilitar, né, essa experiência. É demais. E com isso, cara, a gente vai encerrando o episódio de hoje, porque brincadeira, hein, cara?
Eu achei que eu estava na Austrália, mas não, eu estou no mundo, meu querido. É isso aí. Valeu, Thiago 1, Thiago 2. Prazer em conversar com vocês. Valeu, Thiago. Parabéns, até a Obrigado. próxima. Sucesso na jornada. Obrigado.